Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar analisando a visão do santuário por Ezequiel. Na verdade, Ezequiel ele viu o santuário no céu, ele viu uma cidade, Jerusalém, restaurada. Talvez no imaginário do profeta ele estivesse vendo os dias de glória de Jerusalém. No futuro, olha que já fazia 15 anos de cativeiro. Então, ele estava na esperança de que o tempo passasse para que eles voltassem a Jerusalém. Então, o vigia das pessoas, o Criador do céu e da terra, deu a ele essa visão. Nós já comentamos o capítulo 40, 41 e hoje vamos continuar no capítulo 42. Eu falei sobre o tabernáculo, o templo. Nós precisamos ter em mente que a vida do cristão, ela precisa ser vivida no tabernáculo. Ela precisa ser vivida ao pé de Cristo. Para isso, como disse o Ezequiel, nós precisamos tomar e absorver o livrinho, porque ao nosso paladar vai ser doce como mel. Ao reconhecermos o modo de ensino de Cristo, o modo que Deus fala conosco por sua palavra, nós vamos tendo mais familiaridade com a coisa santa. Uma vez que tivemos esse contato com a palavra pura, a palavra de Deus, uma vez que isso aconteceu, nós vamos viver, como diz o apóstolo, em novidade de vida. E essa novidade de vida é viver de modo a esquecer as coisas que para trás ficaram. Então, uma vez eu sendo batizado, e o batismo é um ritual de morte, porque semeia-se o corpo na corrupção. No ato simbólico do batismo, você mergulhar na água de corpo inteiro, você está simbolicamente sendo sepultado. Então semeia-se o corpo na corrupção e emerge o corpo novo, vida nova. Sim, essa transformação é possível e ela precisa ser testemunha para outras pessoas. O batismo não é senão um grande testemunho do poder de Deus em nossa vida. Meu irmãozinho, se você já passou por esse ritual do batismo, aleluia, glórias a Deus. Se você não passou ainda,
Você precisa passar ontem. É urgente. Por quê? Você precisa dizer de qual lado da batalha você está lutando. É luta de gente grande e você precisa marcar posição. E você, querido, que já se batizou, você precisa viver em novidade de vida. O Espírito Santo de Deus te capacita a deixar as coisas que para trás ficaram. Todas as suas falhas passadas foram perdoadas. E o Senhor do céu vai te dar força e vigor para você vencer as batalhas que se apresentarem à sua frente. Hoje, a restauração do templo e as câmaras santas. Depois disto o quê? Lembra que nós estávamos falando ontem sobre a entrada da cidade? Falamos sobre o santuário. Então, o profeta Ezequiel, ele está tendo essa visão de Jerusalém. Ele está vendo o templo restaurado. Ele está vendo o retorno dos sacrifícios. Ele está vendo a transformação inteira da cidade. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam de fronte do largo vazio, e que estavam de fronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria, em 3 andares. Só para lembrar, o côvado é mais ou menos meio metro. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados. 10 côvados, então vai dar 5 metros de largo da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo, e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinham 50 côvados de comprimento, ou seja, 25 metros aproximadamente. Porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que de frente do templo havia 100 côvados, e da parte de baixo desta câmara estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nela pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmeras. E o caminho de diante delas
era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme as suas feições, e conforme as suas entradas, e conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul. Havia também uma entrada no topo do caminho adiante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte, as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. E as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque é lugar santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E, acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. Observando esse modo de falar aqui da Escritura, santo e profano, entre o santuário e o pátio, por exemplo. Quando a Bíblia chama de santo, ela fala coisa especial ou pessoa especial separada para um propósito. E quando ela fala profano, ela está dizendo aquilo que não foi separado, coisas utilizadas para uso comum. Entendeu? Por que eu fiz questão de ler capítulo a capítulo essas visões do capítulo 40 até o 48? Quem está acompanhando a série percebeu. Nós estamos acompanhando as visões dos profetas, os conselhos, as admoestações, para que possamos compreender o contexto de vida que viviam aquelas pessoas. Para aquelas pessoas, especialmente para Ezequiel, o santuário Jerusalém, a cidade santa, era a menina dos olhos de todos os povos. A cada sábado, todos acorriam para a capital, Jerusalém, para adorar a Deus. Acontece que com o passar do tempo, essa adoração, ela foi sendo mesclada com adoração a outros deuses, deuses de pau, pedra, madeira. Eles adoravam os deuses do Egito. Eles adoravam um deus horroroso chamado Tamuz.
E por isso tudo, rei e povo abandonou Deus, o Criador do céu e da terra. Nós chegamos no estágio de vida de Ezequiel, em que ele ficou viúvo, acabou de perder a sua esposinha querida. Um detalhe da história de Ezequiel, ele foi proibido de prantear a sua morta. A vida dos profetas, geralmente elas são parábolas vivas. Então o que queria dizer isso? Queria dizer da tristeza que Deus estava passando com o abandono de seu povo. Jerusalém abandonou a Deus. Por isso, Deus teve que entrar com subjugação. Deus usou Nabucodonosor para destruir Babilônia. Desculpa, para destruir Jerusalém. Hoje, em 2024, Deus faz um apelo. Apocalipse 14. Saí dela, povo meu. Saí dela quem? Babilônia. Deus pede que gritemos em alto e bom som: caiu, caiu a grande meretriz, aquela que se assentava sobre as nações. Caiu, caiu Babilônia. E Deus faz um apelo ao santo. Santo é aquele que se importa com Deus. Profano é aquele que não está nem aí para nada. Está vivendo um dia de cada vez. Está respirando. Segue aquele slogan da música: deixa a vida me levar. Se você deixar a vida te levar, você será levado para lugares estranhos. Jerusalém deixou a vida levá-la, né? Ela é Jerusalém, a cidade. E a vida a levou para onde? Para as tribos dos caldeus lá. Para o reino dos caldeus, para a Babilônia. E aqueles que ficaram também deixaram a vida os levar. Para onde a vida os levou? Para o Egito. Então, meu irmãozinho, apegue-se à palavra de Deus. Não tenha vergonha de escrutinar diariamente as letras sagradas. Você precisa compreender o que é o santuário, o que são as leis de Deus. Isso não parou de viger, não. Não sei se é essa a palavra correta, acho que não é, não. Não está, mas que é? Não, está ainda vigendo, está vigente, ainda está vigorando. Não importa que te digam, você precisa conhecer o que Deus está nos dizendo sobre seu santuário, sobre a morada de Deus. Existe um santuário no céu, do qual o santuário feito por Moisés era réplica. Muito obrigado porque você teve paciência até aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.